Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos meditar a leitura que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 17 ao 21. Estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus Cristo nos capacite ao dom do entendimento, que nós possamos ler, entender e guardar a sua santa palavra de Deus, que eu possa guardar na minha mente, na minha boca para pronunciar e no meu coração para guardar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Carta de São Pedro, 1 Pedro do 1, do 17 ao 21. Que eu entenda, que eu proclame, que eu anuncie e que eu viva a palavra de Deus. Amém? Se invocais como Pai aquele sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras. Vivei, então, respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos e lhes deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que palavra mais linda, né? Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras. O Pai vai nos julgar de acordo com nossas obras. O que eu estou fazendo neste mundo? Eu estou fazendo bem? Eu estou vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor? Ou eu estou vivendo amando mais o mundo do que a Deus? Nós vemos que nos tempos de hoje, né, as pessoas estão renunciando a Deus publicamente. Vemos pessoas, né, fazendo suas necessidades em cima da palavra de Deus. E isso machuca muito o nosso coração, nós que cremos em Deus, nós que cremos na ressurreição de Jesus, nós que cremos na ressurreição da humanidade. Se dói no nosso coração, imagine o coração de Deus. Então, respeitosamente, vivei respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Nós estamos respeitando a Deus nesta migração deste mundo, amados irmãos e irmãs. Que é de doer o coração. A gente vê as pessoas, infelizmente, não buscando mais a Deus. Quando as pessoas colocam o dinheiro, o poder, as coisas deste mundo, os prazeres acima de Deus,
eles vão fechando o coração de forma que fazem toda espécie de maldade e acham que estão certos. E ainda seduz os outros para fazer o mesmo. E a palavra de Deus vai dizer: ai daqueles que pecam e induzem os outros a pecar. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós temos que vigiar e orar sempre. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não estivermos em constante oração, nós iremos nos perder a cada dia. Nós vamos fechando o nosso coração à palavra de Deus, fechando o nosso coração, vivendo os prazeres do mundo e acabamos perdendo a nossa alma, que é o bem mais precioso que nós já devemos conquistar durante esta migração. Ou seja, este mundo, Deus nos presenteou para quê? Para que nós o busque, para que nós respeite a Deus, para que nós vá de encontro à sua palavra, de encontro ao seu amor. Sabeis que fostes resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós fomos resgatados dos pecados dos nossos pais, de Adão e de Eva. Então, todos nós temos já a mancha do pecado original. Jesus veio na terra, morreu na cruz para nos resgatar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos libertou do nosso pecado, para que nós possamos decidir se nós somos de Deus ou não. Nós continuaremos tendo o livre-arbítrio. Porque Deus quer que nós vá para Ele por amor. Deus nos espera na Santa Missa por amor. Ele se doa na Eucaristia, todas as missas que a gente participa. Ele se doa para nós por amor. A cada sacrifício da Santa Missa, nós relembramos o sofrimento dele no Calvário. E ele se deixou para que nós vá buscar ele por amor e com amor. Como ele falou aqui. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdado de vossos pais, não por meio das coisas perecíveis, como o ouro ou como a prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Por isso que nós temos que estar sempre clamando o sangue de Cristo, clamando a vinda do Espírito Santo. Cada vez que nós caímos nas tentações, porque nós somos humanos, mas nós clamamos o sangue de Jesus Cristo que venha nos purificar, que venha nos limpar do nosso pecado. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória. Assim, vossa fé e esperança estão em Deus. Que a minha fé, que a sua fé, que a nossa fé e esperança esteja em Deus. Nós temos que pedir a graça a Deus da fé, a graça de amar a Deus acima de todas as coisas, acima de dinheiro, acima de poder, acima de prazeres dessa terra. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Alimentar o nosso coração, o nosso espírito com o amor de Cristo, amando a Cristo. Porque essa vida, como ele falou, nós somos imigrantes nessa terra. Logo, nós temos que retornar ao nosso lugar de origem, que é o céu que Deus preparou para cada um de nós. E ele nos convida.
Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, ele veio para me salvar, veio para te salvar. Mas para isso eu tenho que abrir o meu coração ao amor dele. Nós temos que abrir o nosso coração, amados irmãos e irmãs, porque ele só vai no coração que abre o amor dele, que abre para que ele possa entrar. Jesus, ele é muito respeitado. Ele respeita as nossas decisões. Ele nos resgata a cada dia, desde que nós busque a ele. Quem reza se salve, quem não reza se perde. Por isso que ele diz, vigiai e orai sempre, para não cair em tentação. Porque se eu deixar de rezar, eu vou cair nas tentações do inimigo. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, não é? Amados irmãos e irmãs, eu fui para a missa domingo e o padre Jorge Pio, da minha paróquia, São Miguel Arcanjo, ele contou algo que tocou muito no meu coração, que durante a pregação dele, eu chorei muito porque me tocou muito o que ele falou. Né? Ele falou assim, eu não sei se eu vou lembrar tudo direitinho como ele falou. Se eu tivesse levado o celular, eu teria gravado para vocês, mas infelizmente eu não levei. Que quando uma pessoa está com febre, aí a gente vai e toma um remédio, né, para aquela febre passar. Ela passa aquela febre. Só que se a gente não tomar um remédio para tirar a infecção, a febre vai retornar. E mesmo que a gente esteja doente com febre, a gente fica caído, né? Porque a febre derruba qualquer ser humano. A gente fica sem vontade de comer, sem vontade nem, às vezes até tão alta que não tem vontade nem de viver, né? Alguém que ama a gente vai lá, faz uma canja, faz uma comida diferente e vai levar para nós, né? É isso que sempre acontece. Aí a gente não quer comer, não é? E aí ele disse assim que a pessoa sempre fala, né? Você tem que comer, porque se você não comer essa comida, você vai ficar pior. Porque precisa se alimentar. Se um doente não se alimenta, acaba morrendo. E ele deu essa explicação da nossa fé. Se nós não alimentar a nossa fé com a oração, com a comunhão, com a leitura da palavra, com o jejum, com penitência, a gente também acaba morrendo. A nossa fé morre. Então nós temos, amados irmãos e irmãs, que está ali sempre firme, mesmo sem querer rezar, nós temos que rezar. E às vezes, né, quantas vezes eu pensei assim, meu Deus, eu hoje não estou querendo rezar. Sabe que tem dias que nós temos aquela ausência, né, de querer orar. A gente não quer rezar. Graças a Deus, que eu louvo e bendigo a Deus que a gente aqui tem a oração em família. Quando isso acontece com a minha pessoa, não sei com os meus, de eu não querer rezar, não sinto nenhum desejo de rezar. E quando eu vou rezar, eu fico procurando passar o tempo para eu ir dormir sem rezar. Isso se chama ausência. A gente não tem desejo nenhum de rezar. A minha família vem, não, mãe, vamos rezar o terço. Aí, para não perder, né, o desejo de oração, eu vou lá e rezo, mesmo sem querer. Não. E nós pensa que essa oração não serve a Deus. Mas ele disse, amados irmãos e irmãs, que é a que mais serve a Deus, porque eu estou lutando contra o desejo da minha carne. O meu desejo é de não rezar. Mas, quando eu largo esse desejo e rezo, mesmo sem querer, esta oração é a que mais agrada a Deus. Então, eu percebi que nós temos que vigiar, mesmo sem querer rezar, a gente reza, porque tem dias que a gente está sem nenhuma vontade de rezar, sem nenhuma vontade de participar da missa. Tem pessoas que dizem assim, né? Ah, eu só vou quando eu tenho vontade, eu rezo quando eu tenho vontade. Não vá por aí não, amados.
a gente nunca vai ter vontade de rezar. Se a gente for deixando cada dia mais esse pensamento, endurecendo o nosso coração, nós acabamos nos perdendo. E quando nós for migrar para o céu, e ao invés de a gente subir, a gente vai descer. Por quê? Porque a gente não vigiou. Então, aí eu me lembrei, né? O Senhor foi me mostrando, né? Santa Faustina perguntando a Jesus qual era a oração que mais agradou a ele, a oração que ela fez que mais agradou a ele. E ele disse: a oração que mais me agradou foi aquela que você foi diante do Santíssimo. Eu estava sozinho, esperando uma alma viva para vir me adorar. E você não estava com nenhuma vontade de orar naquele dia, mas mesmo assim você foi. Você não orou, você não conversou comigo. Você contou os tijolinhos da capela, contou as telhas, mas eu estava lá com você. Você estava me fazendo companhia mesmo sem orar. Então, amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós vamos diante do Santíssimo e a gente não tem nada para falar para Jesus, não tem nada para pedir, mas só o desejo de estar lá com Ele, fazendo companhia a Ele, agrada a Deus. Então, que nós possamos pedir a Deus esta graça de procurar mais amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Desprezar as coisas da terra, desprezar os prazeres da terra e ir ao encontro de Deus. Porque essa vida é rápida, é passageira. Logo, logo nós estaremos diante de Deus, diante do justo juiz, mostrando as nossas mãos. E o que nós vamos levar para Deus? Não vamos levar ouro, não vamos levar prata, dinheiro nenhum. Mas o que nós vamos levar para o Senhor, amado e amada, é o bem que a gente faz. Então não vamos pagar o mal com o mal. Vamos pagar o mal com o bem. Se alguém te fez mal, entrega essa pessoa a Deus, ora por ela. Entrega ela nas mãos de Deus para que o Espírito Santo vá visitar aquela pessoa. Não chame nome com a pessoa. Não amaldiçoe, porque a mesma maldição que você dá para alguém volta para você. Abençoe, porque as bênçãos vêm para você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigada, Senhor, por essa santa palavra. Que através dessa santa palavra o Senhor possa visitar cada coração, dando o dom da sabedoria, o dom do amor. Que as pessoas entendam, Senhor Jesus, que o teu amor é a maior graça que nós temos que buscar nessa terra. Viver a tua palavra, viver os teus mandamentos, Senhor Jesus, ainda é a nossa maior alegria. Tem que ser a nossa maior alegria. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe todas as pessoas, Senhor Jesus, que estão fazendo maldades neste mundo, que estão te rejeitando. Que o Senhor possa tocar nesses corações duros de pedras para que eles se voltem para ti, amém? Que nenhuma alma se perca, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Cheirinho de Maria, paz e bem para todos e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir, amém?